Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de língua portuguesa. Hoje vamos estudar um assunto muito importante, que é a concordância nominal. O que é isso? Concordância nominal é quando um substantivo ele concorda com o adjetivo a qual ele se refere. Então, na frase nós temos substantivos, adjetivos, pronomes, e se o nosso substantivo está no plural, o adjetivo também deve ficar no plural. Essa é a regra que temos. Então, como que isso funciona? Quando que o adjetivo fica no plural, quando que não fica? Isso que vamos estudar hoje. Observe esse exemplo aqui. Aluno dedicado. Aluno, aqui um substantivo está no singular, aluno dedicado. Por isso que o adjetivo dedicado também fica no singular. Agora, se eu falo alunas dedicadas, alunas, veja que o substantivo agora está no plural. O adjetivo também vai ficar no plural, dedicadas, concordando com o substantivo. Isso que é a concordância nominal. E nesta aula vamos ver como que a concordância nominal funciona, veremos alguns exemplos e também algumas regras. A primeira regra que temos aqui ela é uma regra geral. O adjetivo vai concordar com o substantivo, como eu disse na introdução. Prova, difícil, prova singular. Difícil, adjetivo também fica no singular. Agora, se eu digo provas no plural, meu adjetivo também virá no plural. Difíceis, concordando com prova. Questão anulada. Substantivo no singular e adjetivo no singular. Questões anuladas. Questões aqui, substantivo no plural, o meu adjetivo também virá no plural. Anuladas. Esta é a regra geral. Agora, aqui é a segunda regra. Quando nós temos substantivos do mesmo gênero, então olha só, quando o adjetivo vem depois de dois ou mais substantivos do mesmo gênero, esse adjetivo ele vai para o plural, concordando com todos os substantivos. Prova e questão. Prova e questão são duas palavras, dois substantivos femininos. Difíceis, a palavra difíceis está no plural, concordando com os dois substantivos. O próximo exemplo diz: aluno e professor atentos. Veja, aluno, substantivo masculino, professor também é um substantivo masculino. O adjetivo fica atentos no plural. Agora, uma observação importante aqui. O adjetivo ele pode ficar no singular quando ele estiver se referindo apenas ao último substantivo. Então, olha só, nós temos dois substantivos. Quando o adjetivo se refere a todos esses dois ou mais substantivos, o adjetivo fica no plural, como vimos aqui. Regra e exceção claras. Claras está se referindo tanto à regra quanto à exceção. Mas, se eu quero me referir apenas ao último substantivo, o meu adjetivo ficará no singular. Veja, prova e questão difícil. Prova e questão difícil. Quando eu digo prova e questão difícil, a palavra difícil aqui, ela se refere apenas à questão, somente à questão que é difícil. Aluno e professor atento. Atento refere-se somente ao professor. Agora, caso eu queira dizer que ambos são atentos, aluno e professor, eu digo aluno e professor atentos. Veja aqui, olha só. Lei e norma específicas. O adjetivo específico aqui, específicas, ele está caracterizando tanto a lei quanto a norma. Agora, se digo lei e norma específica, ele caracteriza apenas a norma. Outra regra aqui.
Imagine que na frase nós tenhamos dois substantivos e cada substantivo seja de um gênero diferente. Um substantivo seja masculino e o outro substantivo seja feminino. Nesse caso, o adjetivo, a regra é, ele fica no masculino plural. Prova e exercício difíceis. Prova aqui um substantivo feminino, exercício um substantivo masculino. Nesse caso, caso eu queira dar uma característica à prova e ao exercício, eu digo difíceis. Questão e problema anulados. Questão, substantivo feminino, problema, substantivo masculino. Como eu quero caracterizar os dois, o meu adjetivo fica no masculino plural, questão e problema anulados, e assim por diante. Então, guarde essa regra. Se os dois substantivos são de gêneros diferentes, a regra é o masculino prevalece, ou seja, o nosso adjetivo vai ficar no masculino e no plural, concordando com o substantivo no masculino e no feminino. A nossa terceira regra: quando o adjetivo ele vem antes de dois ou mais substantivos, ele pode concordar com o substantivo mais próximo, com o substantivo que está ao lado dele. Até agora nós vimos assim, observe essas frases aqui. Primeiro, nós temos o substantivo e depois nós temos o adjetivo. Agora, bem aqui na regra número 3, nós temos primeiro o adjetivo e depois do adjetivo nós temos os substantivos. Temos o adjetivo aqui no início da frase e depois temos dois substantivos ou mais. Nesse caso, a concordância funciona assim. O meu adjetivo, ele fica no singular, o concordando com o substantivo que está mais próximo. Veja, difícil prova e exercício exigiram muita atenção dos candidatos. Aqui nós temos dois substantivos, prova e difícil, aqui no início da nossa frase. O adjetivo é difícil. O adjetivo difícil, ele está no singular, concordando com o substantivo que está mais próximo, que é o substantivo prova. Anulada, questão e problema comprometeram o resultado da prova. Quais são os substantivos que temos aqui? Questão e problema. Questão aqui é um substantivo feminino e problema um substantivo masculino. O meu adjetivo é anulada, está anulada. Veja que anulada concorda com questão, pois é o substantivo que está mais próximo dela. A nossa quarta regra é para quando temos dois adjetivos que se referem a apenas um substantivo. Temos dois ou mais adjetivos caracterizando apenas um substantivo. Nesse caso, nós temos duas opções. Quando dois adjetivos se referem a um mesmo substantivo, a língua admite duas construções, duas que são muito cobradas em concursos. Aqui é a 4.1. Quando nós temos dois adjetivos e esses adjetivos se referem a apenas um substantivo, uma das opções é que você pode fazer assim. Você vai colocar o substantivo no singular e repetir o artigo. Vamos ver alguns exemplos para que fique bem claro. A prova exigiu a habilidade teórica e prática. O substantivo aqui é a palavra habilidade. Eu até destaquei e deixei verde para que fique mais fácil. O substantivo é a palavra habilidade. E quais são os adjetivos aqui? Os adjetivos nós temos dois. O primeiro é a palavra teórica e o segundo é a palavra prática. Veja o que eu fiz aqui. Eu disse: a prova exigiu a
Habilidade A é o meu artigo. Caso você não saiba o que é um artigo, temos uma aula sobre isso. Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa assistir. Habilidade é o meu substantivo e temos dois adjetivos, teórica e prática. Para que eu não tenha que falar assim, a prova exigiu a habilidade teórica e a habilidade prática, eu falo apenas a prova exigiu a habilidade teórica e a prática. Veja que aqui eu fiz a repetição do artigo. A prova exigiu a habilidade teórica e a prática. O curso aborda a gramática normativa e a descritiva. Gramática é o substantivo que temos aqui. Como eu disse, para que eu não tenha que falar assim. O curso aborda a gramática normativa, a gramática descritiva, a gramática gerativista e assim por diante. Eu apenas repito o artigo. O curso aborda a gramática normativa, a descritiva e a gerativista, para que eu não tenha que repetir a palavra gramática várias vezes. Por isso, eu faço a repetição. O substantivo fica no singular, nesse caso, habilidade gramática no singular. E o nosso artigo ele vai aparecer antes dos adjetivos, antes do adjetivo teórica, antes do adjetivo prática, normativa e descritiva, como vimos aqui. Isso que acabamos de ver é a primeira possibilidade de concordância para quando temos dois adjetivos que se referem a apenas um substantivo. Agora vamos ver outra. Nós colocamos o substantivo no plural e não precisamos repetir o artigo, como fizemos aqui atrás, nesses exemplos. Nós fazemos assim: o substantivo vai para o plural e não repetimos o artigo. Observe aqui. A prova cobrou as habilidades teórica e prática. O curso aborda as gramáticas normativa e descritiva. O nosso substantivo, nossos substantivos aqui são as palavras habilidades e gramáticas. Elas estão no plural. Por isso, o adjetivo ele não precisa do artigo antes dele. Eu digo assim: a prova cobrou as habilidades aqui no plural teórica e prática. Eu não preciso novamente falar assim, o curso cobrou as habilidades, a teórica e a prática. Apenas falar assim está correto. O curso aborda as gramáticas. Gramáticas é o substantivo que está no plural, normativa e descritiva. Essas frases eu poderia falar bem assim: o curso cobrou a habilidade teórica e a prática, repetindo o artigo, que foi a opção que acabamos de ver. Mas aqui estamos falando: o curso cobrou as habilidades teórica e prática. O substantivo vai para o plural. Poderíamos fazer o mesmo com a próxima frase. O curso aborda a gramática normativa e a descritiva, mas aqui eu coloquei o substantivo no plural e não repito o artigo, como fizemos no outro exemplo, na outra opção. E quando você estiver fazendo uma prova de concurso, as duas formas estão corretas. Mas é importante que você esteja atento, porque pode ser que a banca ela tenha preferência por uma forma, que ela deixe isso claro em algum enunciado ou em algum local na questão. Então fique atento. A quinta regra é para quando temos um adjetivo e o adjetivo ele vai vir antes de vários substantivos. Nesse caso, quando o adjetivo vem antes de dois, três ou mais substantivos, ele vai concordar com o substantivo mais próximo, como vimos. Por exemplo, nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Aqui, tamanho está sendo o nosso adjetivo, desrespeito e ingratidão são os substantivos,
Foi grande erro e falha na correção da prova. O adjetivo grande está caracterizando erro e falha, mas como ele está no início, antes dos substantivos, ele vai concordar com o que está mais próximo. Veja esses exemplos. Nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Desrespeito e ingratidão são os meus substantivos nesta frase. Tamanho aqui está cumprindo a função de um adjetivo, ou seja, nunca vi um desrespeito tão grande. E tamanho está concordando com desrespeito, que é o substantivo mais próximo dele. O mesmo ocorre nos outros dois exemplos. Foi grande erro e falha na correção da prova. Grande adjetivo está concordando com o substantivo erro, que é o substantivo que está mais próximo. Se tivéssemos vários outros substantivos aqui, a palavra grande também estaria concordando com a palavra erro, ou com a palavra que estivesse mais próximo dela. Houve intensa cobrança e pressão sobre os candidatos. Intensa está concordando com cobrança, pois é o substantivo mais próximo. Temos também alguns casos importantes que temos que ficar atentos. Casos obrigatórios de concordância nominal. Palavras como mesmo, próprio, anexo, incluso. Elas, em alguns contextos, podem funcionar como adjetivos e devem concordar com o substantivo. Um exemplo com a palavra mesma. As provas mesmas foram revistas. Mesmas aqui funciona como adjetivo, por isso fica no plural. Mesmas com S, referindo-se a provas. Os documentos anexos seguem no e-mail. Anexos, anexo aqui funciona como adjetivo, por isso fica no plural, concordando com documentos. Veja que aqui essas palavras, mesmo, anexo, incluso, essas palavras têm a função de adjetivo nesse contexto. Por isso que elas estão no plural, concordando com o substantivo, que também está no plural. Mas atenção, nem sempre essas palavras podem ir para o plural. Veja a palavra mesmo. Eu posso falar bem assim: eu te ajudo e espero que você faça o mesmo. Nesse caso, a palavra mesmo está sendo usada para retomar uma ideia. Eu disse que te ajudo, quando eu digo espero que você faça o mesmo, quero dizer que espero que você também me ajude. A palavra anexo, quando estou falando o documento está em anexo. Neste caso, ela não vai para o plural, porque não funciona como adjetivo. Mas em outros casos, quando quero falar que as provas estão anexas, os documentos estão anexos depois do verbo estar, ele vai para o plural, caso o meu substantivo também esteja no plural. Os documentos estão em anexo. Também temos algumas expressões que podem gerar dúvidas. São as expressões kit, obrigado e alerta. Kit e obrigado vão variar de gênero, de acordo com o que você está falando. Então, obrigado. Se você é um homem, você diz obrigado. Se você é uma mulher, você diz obrigada, porque está concordando com o gênero. Obrigado, obrigada. A aluna disse obrigada porque é uma aluna. Se fosse um aluno, seria obrigado. O aluno disse obrigado. A palavra kit, ela concorda. Veja só. Os candidatos estão kits. Eles estão kits, estão empatados. Está concordando com candidatos, que está no plural. Agora, essa palavra alerta, ela é invariável quando funciona como advérbio, no sentido de vigilante, no sentido de estar esperto, estar em estado de vigia. Os fiscais ficaram alerta. Ficaram alerta, porque aqui está falando a maneira como eles ficaram. Os candidatos ficaram alerta. Ela é
invariável, ou seja, nesse contexto ela não vai para o plural. E assim chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que você tenha entendido. Caso tenha alguma dúvida, como eu sempre digo, pode me perguntar aqui nos comentários ou me mandar uma mensagem para eu te ajudar, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau!